pessoal! No vídeo anterior, nós aprendemos um pouquinho sobre as bases. Entendemos a classificação, reação de neutralização. Nesse vídeo, nós vamos falar da nomenclatura e de algumas aplicações. Se vocês lembrarem, quando a gente estudou os ácidos, a gente precisava de uma tabelinha de ânions. No caso das bases agora, em alguns casos vocês vão precisar consultar uma tabelinha de cátions, tá? A maioria dos cátions vocês conseguem determinar o nome e a valência só pela consulta da tabela periódica. Se vocês observarem aqui, por exemplo, ó, hidrogênio, lítio, sódio, são elementos do grupo 1 da tabela periódica, por isso que a carga dele é mais 1. Mas nós também temos alguns metais de transição, por exemplo, a prata, o cobre, que tem essa carga. Aqui nós temos elementos de carga mais 2, como é o caso dos metais alcalinos terrosos, né, que pertencem ao grupo 2 da tabela periódica. Mas nós também temos outros metais. Aqui há alguns de carga 3, mais 3 e mais 4. Bom, pessoal, por que essa tabela é importante? Vocês vão ver que lá na hora da gente fazer a nomenclatura, em alguns momentos vocês vão ter que saber se um mesmo elemento químico pode ter duas cargas diferentes. Por exemplo, olha aqui o ferro. O ferro ele pode ter a carga mais 2, mas em alguns momentos ele também adquire a carga mais 3. É o caso também aqui, deixa eu ver, cobre. Ó, o cobre é mais 1. Mas o cobre também pode ser mais 2. Então, para vocês verem se tem essa possibilidade ou não, tá? Então, utilizem essa tabelinha para consulta. Bom, então vamos pensar na nomenclatura das bases. Como que eu faço o nome delas? Primeiro, se é uma base, a primeira coisa que vocês vão escrever é a palavra hidróxido, que faz referência justamente ao fato do ânion desses compostos serem um hidróxido. Olha aqui, ó. Por que eu sei que é base, né? Porque o ânion, que é aí o que aparece do lado direito, é o OH, tá? Então, observou na fórmula, é um hidróxido, vai lá e escreve hidróxido. Vai colocar hidróxido de, aí vocês vão colocar o nome do cátion. Então, observe aqui no primeiro exemplo, eu tenho um OH, então é uma base. A primeira coisa que vocês vão fazer é escrever hidróxido de. Aí vocês vão procurar o cátion na tabela periódica. É isso aqui que eu estou marcando em verde para vocês. Quando vocês vão lá na tabela periódica e buscam esse elemento químico, ele tem um nome de potássio. Então, fica hidróxido de potássio. Segundo exemplo, a mesma coisa. Você tem primeiro o OH aqui, né? Então, significa que é um hidróxido. Esse Al, quando você busca o nome dele, é o alumínio. Então, fica hidróxido de alumínio. Agora, olha os dois exemplos finais, FeOH2 e FeOH3. Essas duas bases têm como cátion o ferro. A diferença é que uma delas é dibase, né? E a outra é uma tribase. Então, o que significa nesse caso aqui que é 2, ó, meninos? Significa que aqui o ferro é 2 mais. E nesse caso aqui, que eu tenho 3 hidroxilas, significa que o ferro é o ferro 3 mais. Então, como que vai funcionar para diferenciar o nome? Eu vou escrever, nesse primeiro caso, hidróxido de ferro e vou colocar um 2 aqui em algarismos romanos, para fazer referência à carga dele, que é 2, tá? E no segundo caso, então, vai também ficar hidróxido de ferro, só que agora hidróxido de ferro 3, fazendo referência a essa carga. Observem aqui que eu também coloquei ferroso e férrico. Por quê? Ao invés de colocar ferro 2, ferro 3, vocês podem usar a terminação oso, para quando tiver a menor valência, tá? Ou usar a terminação ico para quando tiver a maior valência, tá? Então, pode ser chamado também de hidróxido ferroso ou hidróxido férrico.
Bom, o que eu sugiro é que nas nossas atividades vocês utilizem um número romano, né? Eu acredito que seja mais fácil, mais prático para vocês. Mas eu gosto de mostrar essa segunda possibilidade para vocês terem noção que isso existe e pode aparecer aí em alguma atividade essas terminações. Bom, agora nós vamos fazer o processo inverso. Eu vou dar um nome para vocês e vou pedir para vocês determinarem as fórmulas. Mas como que a gente vai fazer isso? Olha, é muito parecido lá com os ácidos. Sempre que a gente pede a fórmula de um composto aqui, né? A gente vai ter o cátion e o ânion. Então, esse C aqui está simbolizando para nós justamente o cátion. Por isso que é uma carga mais X. Por que mais X? Porque essa carga pode ser mais 1, mais 2, mais 3 ou mais 4. O ânion das bases é sempre o mesmo, é o OH-. Esse X aqui para nós é muito importante, porque ele indica quantas hidroxilas serão necessárias. Se for mais 1, significa que nós vamos precisar só de uma hidroxila. Se for mais 2, 2 hidroxilas e assim por diante. Então, olha o que eu vou fazer com esse X. Esse X vai lá para baixo da hidroxila. Você vai repetir o cátion, vai colocar essa hidroxila aqui entre parênteses e a carga do cátion vem aqui embaixo, indicando a quantidade de hidroxilas. Bora colocar em prática. Primeiro exemplo, hidróxido de magnésio. Ó, hidróxido significa que é o OH. Magnésio é o nosso cátion. Quando vocês buscam magnésio lá na tabela periódica, ele está no grupo 2. Significa que ele tem a carga 2 mais ou mais 2. A ordem do sinalzinho não faz diferença, tá? Então, eu coloquei, ó, Mg mais 2 e coloquei a hidroxila, que é OH-. Pessoal, a ordem é sempre essa. Primeiro o cátion, que é o positivo. Segundo, o ânion, que é o negativo. Olha o que é que eu vou fazer com 2. Se o magnésio aqui é 2, significa que nós vamos precisar aqui de 2 hidroxilas. Então, nós repetimos o Mg, colocamos o OH entre parênteses com 2 embaixo. Então, essa é a fórmula do hidróxido de magnésio. Segundo exemplo, hidróxido de chumbo 4. Por que apareceu 4 aqui, ó? Porque o chumbo, pessoal, ele tá dentro daqueles elementos químicos que ele pode ter mais de uma carga. Então, ele já está especificando aqui que é o chumbo que vai ter a carga mais 4. Então, a gente começa por ele. O chumbo, o símbolo atômico dele é Pb. Então, é muito importante que vocês tenham uma tabela periódica para consultar esses símbolos, tá, gente? A carga vai ser mais 4 e colocamos o hidróxido. Se aqui é 4, significa que nós vamos precisar de 4 hidroxilas. Então, reescrevemos o cátion Pb, colocamos o OH aqui entre parênteses com 4. Essa é a fórmula do hidróxido de chumbo. Bom, pessoal, para finalizar, eu quero trazer para vocês aqui a aplicação de 3 bases, são as mais comuns, tá? Começando aí pelo hidróxido de cálcio, tá? Esse composto ele é muito utilizado em práticas agrícolas. Ele é um fungicida e ele também é muito utilizado para corrigir a acidez do solo, tá bom? Ele também é utilizado no tratamento de água e de efluentes, né, de esgoto, por exemplo, como agente floculador. Um agente floculador, gente, é um agente que permite que as partículas se agreguem uma com a outra. Então, elas vão ficando maiores, mais pesadas e depois podem ser separadas por decantação, por exemplo, tá? Ó, preste atenção, aqui nesse composto, no hidróxido de cálcio, nós temos cálcio, né? O cálcio, ele é muito interessante para tratamento dentário, então ele também vai ser usado aqui, tá? E além disso, uma última aplicação é para construção civil. Ele é utilizado em tinta, argamassa, gesso e até em asfalto. Uma segunda base aqui, trazendo como exemplo, que eu acho que é a mais comum, aqui a mais aparece em atividades, é o hidróxido de sódio, NaOH.
Esse hidróxido de sódio, comercialmente, a gente compra ele como a soda cáustica, tá, gente? Para que a gente vê muito utilizar aí soda cáustica? Para fazer sabão. Então, essa substância é muito utilizada para a produção de sabão, detergente, tá? Para desentupir pia, esgoto. E ela é utilizada para desentupir pia e esgoto porque ela permite a desidratação de gorduras, né? A quebra das moléculas de gordura. Então, ela é muito interessante para isso, tá bom? E aqui, ó, branqueamento de fibras, de celulose, também é uma outra aplicação. Aqui eu coloquei uma imagenzinha para vocês, ó, até de um produto para alisar cabelos que tem na sua constituição hidróxido de sódio. Por último, finalizando aí, o hidróxido de magnésio, tá? Hidróxido de magnésio a gente compra comercialmente aí com o nome de leite de magnésia. Não sei se vocês, né, já fizeram uso, mas perguntar para um pai, para um avó, geralmente eles conhecem. Aquela pessoa que tem a acidez estomacal acentuada, ela toma o hidróxido de magnésio, tá? E ele também tem um efeitozinho aí laxante. Aqui, só para vocês terem noção, por que que eu vou, né, se eu tô com a queimação, eu tomo hidróxido de magnésio. A queimação ela é provocada o quê? Pelo excesso de ácido clorídrico que nós temos no estômago. Ácido clorídrico aqui. Se eu tomo hidróxido de magnésio, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai acontecer uma reação de neutralização. O hidróxido da base mais o H do ácido junta-se e forma água. Aí o magnésio, que é o cátion aqui, mais o cloro, vão também se juntar, só que aqui no caso ele forma sal. Então aqui ocorre uma neutralização, tá bom? Encerramos por aqui.